Lá, vamos lá, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Oi, Sejam oi, todos muito oi. bem-vindos. Boa noite. Olá, E aí, pessoal. tudo Boa certo? noite, O boa Thiago aí, Diego, noite. chegou. Tudo certo? Boa noite, pessoal. Já tem gente nos assistindo. Obrigado aí para quem está iniciando o trabalho conosco em pleno domingo, né, no E feriadão aí? aí. Poderia estar E bebendo um pelo vinho e visto vai vão ser aí ficar mais nos 12, escutando um né? pouquinho, 11. hein? É isso aí, é isso aí, é isso aí. Que maravilha, obrigado aí, gente. Bom, dando início ao nosso trabalho aí. Acho que a gente tem que explicar um pouquinho qual é o objetivo do papel, o que, que nós vamos fazer aqui, né, em pleno domingo. Estamos aí lançando o nosso movimento Acelerando Clínicas e eu tenho um imenso prazer aí de estar fazendo uma live com duas pessoas que eu tenho uma admiração imensa e dois grandes empresários, um empresário da área da saúde, o outro de agência de marketing, que vai nos trazer aí referências sobre cases de negócios que fazem clínicas performarem, né? Então, já que o tema é acelerando clínicas, a gente vai estar discutindo aí ao longo dos 45 minutos quais são as boas práticas, quais são as dores, quais são as dificuldades, como que a gente pode ajudar, contribuir, fazer uma clínica performar, faturar o dobro, enfim. Doutor Valentim, seja muito bem-vindo, querido. Acabou de escrever isso, a feras. A próxima vai ser com o Doutor Valentim, já vamos anunciar aqui, tá? Então, no próximo domingo é com ele. Então, o nosso papel aqui é explicar, né? Contar um pouquinho da nossa trajetória, contar um pouquinho da nossa expertise, até porque um conhecimento vasto, como todos nós temos, a gente engavetar tudo isso aí não vai nos levar a nada. Eu acho que aí o pessoal que nos acompanha merece estar entendendo como funciona a performance de uma clínica. Como o grande Artemio, um grande amigo, empresário do Rio Grande do Sul. Aí. Obrigado por estar aí. Bom, ali, ó, o Valentim também. Vai ser coisa boa, vai ser coisa boa. Então, a gente vai dar início ao nosso trabalho e acho que agora vamos contar um pouquinho aí da nossa trajetória. Eu, neste exato momento, estou no interior do Rio Grande do Sul. Então, um lugar que está um pouquinho frio e eu acho que totalmente ao Pegando contrário dos meus fogo. dois amigos que estão em um lugar bastante quente. Bastante quente. Então, para passar a bola para vocês, para quem não me conhece, eu me chamo Geilson Silveira, sou CEO e fundador da rede Dr. Med. Estruturei também a rede Dr. Brasil Saúde Acessível SA. Sou do Rio Grande do Sul, atualmente moro em São Paulo, eu levei o escritório para lá e tenho aí 13 anos, aproximadamente 13 anos de experiência em gestão de clínicas e franquias. Então, acho que agora a gente faz as devidas É apresentações e isso depois aí. Meu nome é vamos Thiago, para a né? nossa diversão. Eu sou Tá com franqueado da vocês a bola Dr. aí. Med Petrolina. Conheci o Silveira há 2 anos atrás, não me tornando parte do time da Dr. Med. E como sou publicitário, eu comecei a fazer minhas campanhas publicitárias da minha unidade e a gente conseguiu ter um resultado bem satisfatório, não é? Muito superior a alguns cases que a gente sabia, e aí foi dando resultado e decidimos replicar esse trabalho que eu fazia com a minha unidade para outras unidades da rede. Foi aí que surgiu o convite para conhecer do meu amigo Diego, que eu convidei ele, e a gente está fazendo um trabalho hoje gigante, né, atendendo mais de 20 franquias já da rede Dr. Med, e escalando potencialmente essas unidades. Né? Já teve unidade aí com faturamento 5 vezes maior do que quando começou com a gente. E após esse sucesso também, não é, desse case com as unidades do Dr. Med, nós decidimos montar essa empresa nova, não é, que é uma agência de marketing focada para a área da saúde. Né? Então, Diego Aquiles aí vai falar com vocês. Ele é o chefe aí da agência e nosso amigo. É isso aí, gente. Boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Diego Aquiles. Faço parte aqui do time da Nova Lab, né? Com muito prazer. Hoje eu posso dizer que também temos aí ao nosso lado, nessa força de trabalho, nosso grande amigo Geilson, que está aqui com a gente, Tiagão também, trazendo um pouco dessa expertise. E a gente está unindo essas forças, né? Cada um dentro da sua área, cada um dentro do seu entendimento aí do negócio, para a gente conseguir ajudar diversas clínicas, né, a performarem
da forma que deve performar, né? Ou seja, a gente conseguir trazer, vamos lá, trazer esclarecimento sobre indicadores e como fazer essas clínicas de fato, né, ir para um outro nível, né? Então, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre isso, sobre o que é preciso fazer, quais ferramentas é preciso a gente ter trabalhando junto com a gente para a gente conseguir entender esses indicadores. Então, um domingão à noite, eu acho que muita gente podia estar agora, né, enfim, tomando uma, fazendo alguma coisa com a família, mas estamos aqui todos juntos para a gente conseguir fazer e trazer um pouco desse conhecimento aí para todo mundo. Mas eu vou beber meu vinho daqui um pouquinho só, para deixar registrado aqui, tá? Bom, gente, para quem está chegando agora aí, sejam bem-vindos, muito boa noite. Então, dando sequência ao nosso trabalho aqui, que tem como tema Acelerando Clínicas, eu vou propor aqui aos meus colegas, né, para a gente iniciar pelo menos uma abordagem bem interessante. Se eu tivesse que fazer uma pergunta agora, eu faria a seguinte pergunta. Quais são as principais dores de uma clínica, né? Qual é o desafio de fazer uma clínica performar, seja uma clínica médica, odontológica ou estética? Como que eu faço em um mundo que o digital hoje tomou conta de tudo, virou um novo normal, e ainda mais depois da pandemia, né? Eu acho que acelerou ainda mais. Mas como que se eu tenho uma clínica, como é que eu saio de atendimentos de convênio? Ou quando eu monto uma clínica, como que eu consigo chegar nos pacientes? Porque no final do dia, o que a gente tem que entender uma clínica, ela sobrevive de vendas. Então, ou seja, a gente tem atendentes, só que para isso a gente precisa de pacientes. Então, a gente tem um grande desafio aí para a gente conseguir conciliar e ter essa conversão e ter esse resultado. Queria ver um pouquinho de vocês aí, o que vocês acham sobre a importância do digital, sobre Face, Pois sobre eu já estou com minha Insta, clínica há Google, quase enfim, 2 anos contem um pouquinho a funcionando, experiência né? de vocês. Mas eu sou publicitário há quase 20 anos, já de formado em publicidade. E quando o nosso desafio, quando inaugura uma clínica, né, a gente pensa, vamos conseguir clientes, né? Porque os pacientes geralmente já têm seus médicos de preferência, já têm suas clínicas de preferência. E aí você chegar nesse ramo e convencer uma pessoa a mudar a sua rotina e vir ter a experiência de uma proposta nova, no caso da Dr. May, de um atendimento humanizado, um atendimento com horário marcado, com preços acessíveis. Então, a gente começou a usar as ferramentas de marketing para atrair esse paciente, vivenciar essa experiência nova, não é? E através da experiência, fidelizar. Então, assim, a princípio, a gente trabalhou muito offline, não é? Trabalhamos muito panfleto, trabalhamos com rádio, trabalhamos com adesivos, algumas coisas assim que era de costume no passado se fazer e que o custo é muito alto. Não é? Só de panfleto eu gastei 15 mil na época da inauguração. Mas também como eu era bastante antenado nas mudanças digitais, durante a pandemia, principalmente, eu vim me debruçando sobre o entendimento do marketing digital. Eu caí para dentro para estudar, né, o Google, o Facebook, o Instagram, os e-mails, marketing, tudo isso. E com o passar do tempo, a gente entendeu que o digital supera muito as campanhas offline. Primeiro, em relação ao custo, não é? Que é inferior no digital e principalmente na aferição dos resultados. Hoje, no marketing digital, você consegue medir tudo. Então, você consegue escolher bem o seu público, a quem a campanha no Facebook, por exemplo, vai impactar, não é? O perfil daquele paciente que a gente quer impactar. Então, a gente consegue mensurar os resultados. Por exemplo, a partir do seu investimento, quanto teve pessoas abriram aquele anúncio e quantas pessoas converteram a falar com sua clínica ou seu negócio, se ele não for da área da saúde. Então, hoje, praticamente, a gente não faz mais nada offline, não é? Se algum dia for voltar a fazer, vai fazer em complemento à campanha online, não é? A gente não acredita mais em campanhas, por exemplo, de televisão, que o custo é altíssimo e a gente não consegue mensurar quantas pessoas assistiram aquele comercial, ou
que público foi impactado naquele comercial de televisão. Então, o bom do digital no nosso ramo é esse, é entender e aferir bem cada centavo. Então é isso, né, Diego? Isso, eu acho que após a pandemia ela veio para acelerar, né, essa inserção aí das empresas na internet. Porque hoje, a empresa que ela não tiver na internet, ela está aí fadada, infelizmente, né, à falência. Né? A internet, enfim, abre portas, traz diversas oportunidades e formas de a gente poder se comunicar melhor com o nosso cliente, com o nosso paciente, né? Então, através aí das ferramentas, enfim, Google Ads, Facebook Ads, hoje existem diversas outras, né? TikTok Ads, enfim, entre inúmeras outras, vem para a gente conseguir fazer isso, né? Tá mais junto aí do nosso paciente, tá mais junto aí também do nosso possível cliente, né? Então, estreita esses laços, né? Em se falar na área da saúde como é que eu posso dizer assim, existe uma distância muito grande entre o médico e o paciente e que eu acho que através do digital a gente consegue, né, fazer mais essa união, né? Mostrar que são pessoas que cuidam de pessoas. Então, eu acho que o digital, ele hoje veio para poder facilitar tudo isso daí, principalmente na área da saúde, né? Eu assisti um Reels de um grande empresário de São Paulo essa semana, que ele contou um episódio. Ele estava em um evento e aí teve uma pessoa que estava precisando de uma médica. E a médica, casualmente, ela estava presente. E aí, a especialidade, né? E aí, nesse momento, a paciente pediu o Instagram. E a médica disse que o Instagram dela era fechado. E aí, no final, a paciente acabou procurando outra pessoa, porque é familiar desse empresário, porque não conseguiu ver as redes sociais da médica e o comportamento profissional, não o comportamento pessoal. Mas não conseguiu ver. E esse empresário fez um Reels essa semana que deu uma viralizada, dizendo: olha, as redes sociais acabou virando um novo cartão de visitas. Então, ou seja, o profissional, a clínica, o dentista, o médico, o esteticista, o biomédico, tendo clínico ou não, a presença no digital é fundamental hoje, né? E eu, de uma certa forma, como sou um certo dinossauro, como que eu iria traduzir isso tudo? O Thiago falou ali que lá no passado ele começou fazendo panfletagem, né, distribuindo folders. Eu diria que hoje o digital, as redes sociais principalmente, a gente tem oportunidade aí para distribuir folders, se for bem assertivo, para milhares de pessoas, né? Talvez até milhões de pessoas, né? Se a gente fizer um bom trabalho para a gente conseguir chegar através do digital, né? Mas a gente aprofundando um pouquinho aqui, ô Diego, conta para Isso, nós aí muita qual é a gente tem essa diferença dúvida, entre né? Quando vai Facebook Ads começar a e anunciar Google Ads. e realmente trazer a sua empresa aí para o digital, né? E aí sempre essa dúvida. Começou a anunciar por onde? Facebook, Google. Cada uma dessas ferramentas, elas têm, como é que eu posso dizer assim, objetivos diferentes e a gente termina impactando pessoas de forma diferentes, né? Hoje, o Facebook, o Meta Ads, né, ele tanto tem o Facebook como o Instagram, ela é uma ferramenta onde a gente impacta as pessoas para a gente conseguir gerar o desejo das pessoas sobre aquilo que a gente está impactando. Já o Google não. O Google é uma ferramenta onde as pessoas elas já sabem o que elas vão ali querer adquirir, comprar, consumir, não necessariamente, né, comprando, mas consumir um conteúdo e etc. Então, assim, o Google, a pessoa ela já tem um interesse de compra, já tem um interesse sobre aquilo que ela de fato quer. Já o Facebook e o Instagram não. A gente precisa impactar as pessoas para gerar o desejo, né? Na área médica, essas duas ferramentas elas são utilizadas de forma diferente, né? O Facebook, o Meta Ads, ele serve para a gente conseguir aumentar, né, ali o entendimento e na verdade eu esqueci até a palavra, a autoridade do médico sobre o assunto ali dele, né, sobre a especialidade dele, tá? Então, para quem não sabe que está aqui, enfim, existe diversas como é diversas peculiaridades na área médica que a gente não pode falar, termos que a gente não pode utilizar e etc.
Então, assim, o Facebook, o Instagram, ele serve muito mais para a gente poder aumentar essa autoridade do médico e de aproximar mais o médico do paciente, né? Já o Google, não. O Google, ele serve exatamente o oposto. A pessoa ela já está procurando aquilo, ela já está tentando entender um pouco mais. Na verdade, o que acontece? Vamos falar sobre jornada de paciente. Cada uma dessas duas ferramentas, elas servem para um nível de consciência desse paciente, né? Então, assim, são bem diferentes. Por onde começar? Aí é que são elas. Depende muito em que nível você, como médico, como clínica, você está. Se é algo novo, se não é, se você já tem alguma autoridade, se você já trabalha, né, o seu brand, ou seja, isso tudo vai definir, a gente precisa entender, fazer um estudo sobre isso, para saber se é melhor você conseguir começar de fato, fazer as campanhas através do Meta ou através do Google, né? Na grande maioria das vezes, a gente sempre começa aí pelas duas plataformas. Uma para gerar autoridade através do Meta e duas para gerar demanda através do Google, tá? Então, geralmente funciona dessa forma. Ô, Diego, de ordem prática, você está dizendo então que o paciente, quando ele está procurando uma clínica, novamente, seja uma clínica médica, odontológica ou estética, quando ele procura no Google, vai depender de um ranqueamento, de um posicionamento que essa clínica está exposta, vamos chamar assim, né, bem trabalhada com o seu material, seja seu site, sua landing page, seja sua estrutura. Então, ou seja, ele é considerado Exatamente. um lead, um paciente quente. A gente poderia chamar assim, é isso? Já por sua vez, no Facebook e no Instagram, nós temos que fazer um trabalho tão bem feito que a gente vai estar provocando essa Gerar necessidade ou valor, né? Isso, na encontrando o verdade, paciente o que tem a Facebook e necessidade o do serviço. Instagram, ele termina... o que acontece? Hoje, quando a pessoa vai fazer aí, né? Vou procurar um especialista. Primeiramente, essa pessoa procura esse especialista onde? No Google, né? Então, ele vai lá no Google, faz essa pesquisa, ele acha o especialista, ele entra no site do especialista, ele verifica tudo, onde é que esse cara atende, endereço, telefone, etc e tal. A partir daí, ele vai começar a olhar o quê? O Instagram, para entender como é que esse profissional ele se posiciona, entender também o que é que esse profissional sabe daquela área, daquela especialidade. Então, o Instagram ele termina servindo ali como apoio, né, para gerar aquela, vamos dizer assim, aquela segurança no paciente, né? É isso que a gente está falando. Ele termina fazendo, envolvendo mais o paciente e fazendo e trazendo mais o paciente para perto do médico, né? Ou seja, traz essa comunicação de maneira mais assertiva. Eu queria só reforçar que o Google também tem uma área do Google que é o Google Meu Negócio, né? Que lá também você pode estar postando imagens da clínica, pode estar postando imagem dos médicos, pode estar postando, criando esse valor, igual o Facebook também cria. Então, inclusive, lá é muito usado para pesquisar as opiniões dos pacientes. Então, quando um paciente vem na sua clínica, geralmente ele vai lá e deixa alguma opinião, se ele gostou ou não gostou do atendimento. Então, não pode esquecer também dessa área do Google, que é muito importante também. Thiago, aproveitando, conta para nós aí, cara. Eu normalmente assim, eu sou abordado, tento responder sempre que eu posso, né? Meu Instagram, ele é bem movimentado, porque como a gente está sempre muito atuante no setor da saúde, né? Daí o pessoal acaba tendo algumas dúvidas. Mas conta para nós aí, Thiago, explica o que são leads e o que são leads Beleza. de Leads, conversão. Conta um pouquinho ele dessa história aí para a gente tentar entender resumidamente, o que assim, que a é isso. grosso modo falando, ele é o seu paciente quando ele é impactado pela campanha, não é de marketing. Então, quando ele é impactado por um anúncio que a gente colocou em alguma rede social, alguma coisa, e ele clica lá, ele vira um lead, não é? Então, ele vira um possível cliente do negócio, da clínica, do que seja. Esse lead ele pode ser quente ou ele pode ser frio, não é? A gente fala que ele é frio quando ele não estava procurando aquilo, ele caiu de paraquedas, chegou para ele, e aí ele clicou por curiosidade, então ele está num processo inicial ainda, ele é frio. Quando ele já está com aquela dor, por exemplo, um paciente que está sentindo uma dor no momento e digitou no Google, por exemplo, como curar dor de cabeça e caiu na minha clínica, ele já é um lead quente, ele já está pronto para marcar uma consulta, entendeu? E você falou de conversão. Conversão é quando esse lead chega a falar diretamente com a nossa recepção.
Essa é a minha forma de tratar a conversão. No marketing digital de venda de produtos, a conversão é quando você paga, que você compra. Mas no nosso caso, o nosso digital, a nossa rotina do paciente digital, ele vai até a recepção, né? Quando ele fala com alguém da minha recepção, então a gente já entende que converteu. A partir daí é que a gente vai tratar, com o treinamento da recepção, a conversão de fato em venda, em dinheiro. Então, basicamente é isso. O lead é o cliente no digital, quando ele é impactado pela campanha, e a conversão é quando ele, de fato, fala com a nossa recepção. Então, Thiago, você está dizendo que a gente tem uma pré-jornada do paciente antes do atendimento clínico. Então, ou seja, nós impactamos esse paciente e através da necessidade dele a gente consegue solucionar aquela dor que ele tem aí naquele momento. Fundamental. E com isso a gente tem que ter boas atendentes bem treinadas hoje para conseguir entregar um trabalho e um script muito bem feito, né? O que eu percebo no mercado? Eu percebo no mercado que a grande maioria das clínicas elas não tem script padrão, elas deixam as atendentes atender de qualquer forma, da forma que as atendentes bem entendem, né, como atender. E aí acaba que a conversão fica muito baixa. Por quê? Porque o paciente ele precisa de foco, ele precisa de segurança, ele precisa entender que aquela moça ou aquele rapaz que está atendendo tem total segurança no que está falando e como que está fazendo o agendamento, né? Então, acho que essa pré-jornada do paciente ela é de extrema importância para a gente conseguir fazer um bom trabalho, né? E, Diego, eu tenho mais uma questão aqui no Google, que é uma pergunta que acontece muito, tá? De alguns amigos médicos, dentistas e tal. Mas como que funciona o Google? Como que eu faço? Através de quê? De vídeos, palavras-chave? Conta um pouquinho da história. Como é que eu consigo ter um bom posicionamento em um Google Ads? Fala um pouquinho sobre custo, fala um pouquinho sobre negativar termos para a gente não ter desperdício. Vamos sim. Eu acho que Conta coisa brevemente que aí qual é precisa ser a tua dita versão sobre isso. a partir do momento que você entra no digital, né, você precisa fazer um alinhamento do que você de fato vai ali disseminar através de plataformas digitais e do seu atendimento na clínica, né? Ou seja, eles têm que se conectar. Muitas das vezes essa conexão ela não existe, né? Então acho que tem que existir primeiro esse alinhamento, né? Tanto da forma com que você divulga ali o seu negócio, que você impacta as pessoas e aquele atendimento inicial a partir do momento que a pessoa se torna um lead, né? Que deixa o seu contato ali através, enfim, de um e-mail, de um cadastro, ou então simplesmente por entrar em contato pelo WhatsApp. Em relação ao Google, é legal a gente falar que o Google ele hoje tem, eu acho que, salvo engano, são 5 ou 6 ferramentas. Quais são essas ferramentas? Primeiro, a rede de pesquisa, né? São aqueles anúncios que aparecem quando você busca alguma coisa ali na internet. Então, quando você busca algo, a rede de pesquisa ela serve para exatamente você fazer com que o seu anúncio apareça ali nas primeiras posições. Ele tem a rede de display, né, que são os anúncios feitos em sites parceiros do Google, ou seja, quando você cria aquelas artes e quando você entra em alguns sites, como por exemplo, Globo.com, UOL, entre outros, hoje 90% dos sites na internet eles têm essa parceria, né, com o Google e eles autorizam com que o Google utilizem desses sites para poder fazer esses merchants. Então, existe a rede de display que serve para isso. Temos o YouTube, onde a gente consegue fazer aqueles anúncios que eles são ou antes do vídeo ou no meio dos vídeos, né? Onde você consegue tanto passar esse anúncio como deixar ele para a pessoa assistir ele todo. Existe o tipo de campanha chamada PMax, que ele utiliza todas as ferramentas do Google para poder anunciar, não só a rede de pesquisa, a rede de display, YouTube, Discovery, enfim, muito isso. E existe também o Discovery. Qual é a diferença do Discovery para a rede de display? Basicamente a mesma coisa. O que muda é que na rede de display você não tem muito controle e no Discovery você consegue direcionar mais onde você quer que seus anúncios apareçam. Então, ele geralmente utiliza ali o Gmail, utiliza também os sites parceiros, utilizam os aplicativos também, né, do Google, tá? Então, assim, o Google ele traz uma gama de ferramentas para que a gente consiga impactar aí
enfim, o nosso prospecto, né? Então é bem interessante e gera um resultado bem legal aí para as clínicas, tá? Maravilha. Você diria hoje que, na situação atual do digital, o paciente que realmente está procurando algo para solucionar o problema dele está praticamente no Google. E o Facebook é um reforço de Exatamente. marca e uma Em se falar prospecção da de área da de um saúde, é paciente isso novo. aí, né? Seria Ou isso? seja, a pessoa, como a gente até tinha falado, ela dificilmente vai procurar, né, um médico, um especialista no Instagram ou no Facebook, né? Ela vai procurar sobre aquilo no Google. A partir do momento que ela consegue encontrar e ela começa a pesquisar um pouco mais para poder saber quem é aquela pessoa, ela vai na rede social. E a partir daí ela vai ali fazer o entendimento da autoridade daquele, né, daquele médico em relação à especialidade que ele atende, né? Então ele serve muito mais como um reforço. Deixando claro, né? Facebook, a gente precisa impactar as pessoas para gerar o interesse. É muito difícil hoje, como a gente não tem uma saúde, né, preventiva, né? As pessoas elas não procuram ir ao médico para poder ter uma prevenção de algo. Geralmente o brasileiro ele deixa tudo para a última hora, então ele vai ali, né, no médico depois que ele sente a dor de fato, né? O Facebook ele serve para isso, ele serve para impactar as pessoas e gerar o desejo. É difícil você gerar o desejo da pessoa, ó, eu agora que vi esse médico aqui falando, eu vou lá fazer, sei lá, um exame de próstata, um exame de mama. Não é assim, né? A gente sabe que hoje não funciona dessa forma. Então, hoje o Google ele termina saindo muito melhor, porque a gente de fato já capta ali aquele cliente, né? Na verdade, cliente-paciente, cliente que já está ali procurando resolver a sua dor, né? Diego tocou num ponto importante aí, que é a questão do desejo, não é? Quando eu inaugurei a clínica, eu pensei, poxa, como é que eu vou despertar o desejo das pessoas irem para uma clínica médica, né? Hoje em dia eu falo que todo negócio que eu for colocar vai ser muito fácil divulgar, qualquer bar, restaurante, qualquer coisa, porque é muito fácil despertar o desejo nas pessoas de ir num bar, num restaurante. Eles vão várias vezes por semana, não é? E a clínica médica não. Você tem que ter uma publicidade, primeiro, muito responsável, porque o Conselho Federal de Medicina ele não deixa fazer tudo, você não pode ter um varejo muito agressivo. Então, o que sobra para a gente geralmente é gerar valor, é criar conteúdo. Então, a gente tem um trabalho também junto com os profissionais médicos, que no geral são profissionais que não gostam muito de expor, não gostam muito de falar, não gostam muito de aparecer. Eles não tiveram aula disso no curso de medicina, então a gente tem esse trabalho também de fazer com que os médicos gerem valor, não é? Eles mostrem seu trabalho, e aí é uma luta diária essa parte, né, da gente engajar a classe médica na publicidade. Ô, Thiago, conta um pouquinho mais para nós aí Tá. sobre o resultado da Dr. Med, investimento médio, quantidade de leads, taxa de conversão, média do Brasil. Conta um pouquinho dessa história para a gente poder entender. Lembrando aqui para quem está nos assistindo que o Diego fala da agência em nome da Nova Lab, né? Que é a agência de marketing digital e uma agência em parceria que nós temos para a área da saúde que atende diversas clínicas no Brasil. E aprendeu como fazer uma clínica alavancar, como fazer uma clínica faturar mais, como ela ter mais pacientes, mais leads. Então, agora, Thiago, conta para nós um pouquinho aí sobre essa legal, história de conversão e investimento. O principal é quanto custa, né? Quanto se gasta. E eu vou, assim, ser bem assertivo aqui no meu ramo, principalmente no ramo de clínicas médicas, né? Hoje, tem uma coisa chamada custo de conversão. O que quer dizer o custo de conversão? Quanto custa, quantos reais você paga para um paciente chegar e falar com a sua recepção? Então, basicamente, simples, é assim. Então, a gente hoje, como eu falei, atendendo mais de 20 unidades do Brasil, hoje nós estamos com a média de custo de R$ 13,57. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada clínica, em média, nossos clientes, estão gastando R$ 3,57 para que uma pessoa chegue e fale com a recepção. Então, ter esse número, ter essa base, ele consegue mensurar a verba que ele vai usar. Então, por exemplo, se ele
Se ele quer ter 1.000 pacientes falando com a recepção em um mês, ele sabe que ele vai gastar, em média, R$ 3.570. Ele vai ter 1.000 pessoas falando com a recepção. Se essas pessoas vão converter em consulta, exames, vai depender aí da sua recepção, não é? Ter um bom atendimento, ser bem explicativa, ser humanizado e conseguir converter. Mas o trabalho do marketing é levar justamente esse lead a falar com a recepção. Então, a unidade mais baixa, que é mais baixa que a gente tem, ela está com um custo de conversão de R$ 2,26. Então, para ela conseguir os mesmos 1.000 pacientes falando, ela só precisa de R$ 2.260. Então, se essa unidade quiser 2.000 pacientes, ela aumenta e vai gastar R$ 4.500, mais ou menos, em um mês de Google e Facebook. A maior que a gente tem é uma unidade que está custando R$ 6,22. Então, ela gasta R$ 6,22 para conseguir um paciente. Por que esse valor tão diferente de 2 e de 6? Porque tem fatores geográficos, né? Tem fatores sociais. O Google ele é uma plataforma que ela trabalha com leilão, né? O Google, o Facebook com leilão. Então, quanto mais termos mais valorizados, mais caros vão ficando esse custo. Então, talvez nessa região que o custo é mais caro, tem várias clínicas disputando esses termos, por exemplo, cardiologista, urologista. Então, nessa área, o custo é mais caro, entendeu? Mas aí eu já dei para passar uma média para vocês de quanto se gasta. Cada ramo de negócio, os seus custos são diferentes. E muitas empresas de marketing, isso é bom vocês tomarem muito cuidado com as agências que vocês contratam, com o primo que sabe fazer, com o amigo que sabe publicar naquele botãozinho do Instagram. Eles não calculam essas taxas de conversão. Geralmente, as métricas que os amadores fazem, eu já fui amador e hoje nós somos profissionais, o que os amadores fazem, eles calculam visualizações, calculam cliques. Isso não é conversão, não é? Porque, por exemplo, se na hora que você programar, você colocou um termo errado, ou colocou, vou dar um exemplo, Neymar, ou algum termo bem popular, BBB, você vai ter muitas pessoas visualizando aquele seu anúncio. Essa métrica, ela vai estar desconfigurada, porque vai estar muita gente olhando lá, coisas que não tinha nada a ver, pessoas que não tinham nada a ver, leads totalmente frios, congelantes, eu digo. E você vai dizer, poxa, mas teve milhares de pessoas olhando meu anúncio. Mas não eram pessoas interessadas, de fato, no seu produto. Então, quando você calcula a conversão, você está calculando uma pessoa que, de fato, quer uma consulta médica, quer um exame com a clínica, porque ela está clicando para falar com o WhatsApp da clínica. Por falar em WhatsApp da clínica, acabou de entrar o Délis do SMBot aí, ó, que é a melhor solução que a gente conhece no Brasil para fazer venda. Antes até o Thiago falar dessa, que eu acho que já sei até que o Thiago vai falar, eu acho que hoje o maior desafio do empresário, em falando de negócios aí de fato, né, independente de ser uma clínica, não sei se todo mundo que está aqui assistindo a gente, né, é do ramo da saúde, mas a gente conseguir fazer com que o empresário ele de fato consiga entender, né, ali os principais indicadores, né, os indicadores do negócio dele, para a partir daí ele começar a tomar decisões mais assertivas. Ele entender se de fato a recepção dele está vendendo e atendendo bem, quanto tempo essa recepção ela demora para poder fazer esse atendimento, saber quantas pessoas entraram em contato com essa recepção, saber para de fato quantas pessoas foram vendidos ali, né, os serviços, os produtos, enfim, a depender do negócio que seja. Então, assim, eu acho que hoje o grande problema e o nosso maior desafio é a gente conseguir passar esses indicadores aí para, né, esses empresários, né, independente do ramo que seja. Então, assim, óbvio que através das ferramentas certas, da metodologia certa, do entendimento de tudo, assim, hoje a gente conseguiu criar, né, junto com Silveira, junto com o Antônio Thiago, junto com o Teles aí do SMBot, o quê?
conseguimos criar um processo onde a gente consegue, de fato, entender toda a jornada do paciente, né? Desde a procura, a demanda, a entrada com que ele faz ali, entra na clínica para poder fazer né, a busca dele, etc. Entra em contato com a clínica para poder fazer a marcação da consulta, quanto tempo ele leva, qual o ticket médio que essa clínica tem, qual a taxa de conversão, o valor do lead, o custo pela conversão. Então, ou seja, a gente hoje conseguiu montar através, né, do know-how, juntando o nosso know-how e com as ferramentas certas, trazer tudo isso aí para os empresários, tá? Então, acho que é um desafio. Concluindo, assim, o que o Diego está falando é o que eu ia falar em relação a todo o processo que a gente criou. Ele vai desde a estratégia de marketing até ao faturamento da empresa. Então, é tudo interligado. Uma dessas ferramentas, por exemplo, é o SMBot. A gente está cercado de muita tecnologia e essa tecnologia, ela pega todas as campanhas, todo o direcionamento de demanda de marca, ou seja, Telegram, Instagram, Facebook, o site e o WhatsApp. Ela centraliza em uma central de atendimentos única a recepção da clínica. Eles estão pegando esses leads e convertendo através de mensagem de texto e áudio e conversa telefônica. E a gente consegue, inclusive, eu vejo as conversas como foram das minhas recepcionistas com o meu cliente. Então, eu tenho notas que eles dão às minhas atendentes. Eu consigo ver quantos atendimentos cada atendente fez. Eu consigo entender quais são as especialidades mais procuradas. Eu consigo ver quais são os exames mais procurados. Então, a gente tem tudo na mão para entregar um relatório e dizer, ó, você gastou X de verba de marketing, nós conseguimos 10x de pacientes falando com sua recepção, a sua recepção converteu 10, 20, 30% dos leads que a gente mandaram, e esse lead lhe gerou um faturamento de X mil. Então, é tudo cercado, não tem... Quando tem uma falha no processo, a gente consegue entender aonde é a falha. Geralmente, a falha é na conversão da recepção. Foi um ponto que o Silveira falou no começo, e eu deixei para falar depois. A cultura, né? A cultura da atendente de clínica médica, ela vem muito da cultura de atendimento de plano de saúde. Então, elas só sabem tirar pedido, na verdade. Não é? Elas não têm a cultura da venda. Não é? E hoje, no nosso modelo de negócio, e o modelo de negócio de clínicas particulares, toda a equipe tem que estar voltada para a venda. Eu já dei treinamento de vendas para minhas funcionárias presencial, já dei online, e todo mundo tem que vender. Não é? E quando eu falo vender, ter ferramentas, não é? Ter conhecimento e ter, principalmente, vontade de vender. Não é? E quando eu falo vender, as pessoas ficam, meu Deus, eu não gosto disso, isso é feio, vender é feio, né? As pessoas têm a cultura que vender é feio. Quando a gente vende, né, um produto, né, principalmente na área de saúde, a gente está ajudando pessoas, a gente está ajudando famílias que têm problemas de saúde a encontrar a solução. E a gente está prevenindo doenças quando a gente vende nossos pacotes, por exemplo, de pacotes de check-up. Então, o principal é mudar a cultura da nossa recepção e a nossa cultura nossa mesmo como empresário, de que a gente vender saúde, não é fazer o bem e ajudar as pessoas. Isso. Então, resumindo essa conversa, a gente pode dizer o quê? Que a área da saúde ela tem um privilégio porque não falta paciente. Porque se a gente tem a estratégia correta para prospectar um paciente hoje, devido à situação atual do país, né, tanto socioeconômica como também a questão de plano de saúde, a gente deve estar chegando aí na marca de 78% da população brasileira que não tem plano de saúde. Portanto, a gente tem aí milhões de pessoas no Brasil que, se a gente fizer uma estratégia de marketing muito bem estruturada, versus uma equipe muito bem trabalhada e treinada para conseguir converter esse paciente para uma conversão e para chegar na clínica,
Então a gente tem hoje praticamente uma fórmula mágica para fazer uma clínica performar, só depende da clínica, né? E aí, para complementar, eu escrevi aqui, não sei, Deli, se eu escrevi corretamente, ou Deli, se você estiver nos assistindo ainda, coloca aí o arroba do SMBot. O SMBot é uma ferramenta que eu fui conhecer, o Delis é um grande empresário, se tornou um grande amigo, e a solução dele é maravilhosa para fazer atendimento automatizado para ajudar através de script padrão para conseguir ajudar na conversão e atender um paciente da melhor forma possível. Então, a nossa conversa toda ela se baseia no quê? O desafio de uma clínica hoje é impactar o paciente, entregar para ele a marca, a necessidade e o posicionamento, mas o maior desafio pela nossa conversa, porque o Thiago trouxe números maravilhosos aí, a gente consegue buscar 1.000 interessados no mercado por mês, porém tem a conversão da clínica, e se a clínica não tiver um time muito bem estruturado, a gente vai ter aí uma ruptura nesse processo, né? É isso? Um pouco disso que você falou, irmão, é o seguinte: hoje, o principal papel do SMBot, que é essa ferramenta que a gente está falando, ele profissionalizar o atendimento digital. Hoje as empresas acham, né, que vender no digital é ter uma pessoa atrás do WhatsApp respondendo ali a pessoa da forma que ela quer. E é isso que é importante. A virada de jogo é essa, né? Ela precisa, primeiro, naquilo que a gente tinha falado lá no começo, né? Ela precisa fazer esse alinhamento do digital com o físico, né? Ele precisa atender esse paciente de forma profissional, ter um script de venda bem definido, ter um atendimento ali humanizado, ter atendentes que, de fato, não só atendam, mas façam a venda, né? Hoje, a gente tem aí, na grande maioria, recepções informativas e não informações de venda, né? Assim, hoje nós temos recepcionistas, né? Vamos lhe falar que elas simplesmente passam pedido, tiram pedido, né? Elas não vendem de fato, né? E então eu acho que assim, hoje o maior desafio é a gente conseguir unir tudo isso daí, né? E fazer funcionar dentro de uma clínica, né? Como dizia também um conhecido meu, um conhecido de Silveira aí, para contextualizar do que a gente está conversando aí sobre venda, né? Todos nós somos vendedores. Quem fala isso é Bruno Vanek, né? Todos nós somos vendedores. Não adianta de nada você ser um excelente médico se você não conseguir se vender. Ou seja, você não vai conseguir dar o seu melhor para outra pessoa e por aí vai. Então, assim, acho que essa precisaria ser a principal habilidade que todos nós teríamos que ter, né? É ser vendedor daquilo que a gente faz, independente do que seja. Maravilha. Deixa eu só agradecer a doutora Marla, que está aqui nos assistindo. Ela carinhosamente, ela publicou no story dela hoje, aí sobre a nossa live. Obrigado, viu, Marla? Tá? E ainda, além de tudo, está nos assistindo aqui. A Marla aí é sócia fundadora aí da Sensibele. Ela atua na área de estética em São Paulo, é uma grande amiga aí que a gente conquistou. E ela também depois vai participar de algumas lives conosco aqui. Então, brigadão, viu, Marla? Obrigado por estar nos assistindo aí. Mas só voltando aqui, complementando. Então, o que eu também andei percebendo, e grandes players vêm pelo menos defendendo essa tese, né? Seja uma clínica médica, odontológica ou estética, sem vendas não adianta ser a clínica mais organizada do mundo, porque sem vendas você não tem faturamento, se você não tem faturamento, você não tem resultado, e se você não tem resultado, a gente sabe qual é o caminho, qual é a trajetória deste negócio. Então, a gente pode estar trazendo aqui no nosso tema Acelerando Clínicas, de que o marketing muito bem feito versus conversão com uma equipe qualificada para vender os serviços é a saída para conseguir faturar muito mais dentro do seu negócio. Acho que esse é um ponto importante, né? Eu queria falar, de você complementar. falou de uma médica tem estética, e é muito importante as pessoas entenderem isso, que, por exemplo, aqui na minha clínica, eu tenho mais de 20 especialidades. Inclusive, eu tenho uma área de estética também aqui na clínica. A gente vende ultrassom também, a gente vende exames laboratoriais, a gente vende exames de imagem, a gente vende medicina do trabalho. Então, é muita coisa que a gente trabalha. E quando uma empresa for escolher uma agência de publicidade, de marketing, fazer o trabalho, essa agência precisa entender que cada especialidade dessa é uma estratégia totalmente diferente, entendeu? E a programação das ferramentas é totalmente diferente. Vou dar um exemplo.
Você quer chegar num paciente da cardiologia, é totalmente diferente de um paciente da pediatria, é totalmente de um paciente ginecológico, é totalmente do paciente da estética. A estética, por exemplo, é um desafio muito grande para mim, porque e é muito gratificante também, não é? Porque a gente está rompendo uma barreira de levar a estética, que é uma coisa tradicionalmente cara e tradicionalmente de classe A, para pessoas do público C e D, não é? Através de preços acessíveis, inclusive com profissionais altamente qualificados. E as pessoas falavam, não tem como a estética dar certo numa clínica popular. E dá, se você realmente fizer uma campanha de estratégia de marketing focada no público específico. Então, esse trabalho a gente entende, as nossas programações das especialidades são totalmente diferentes no Google, Facebook, no Instagram, para o público específico da especialidade médica. Então, isso é o que eu queria fazer em relação a essa segmentação aí. Maravilha, maravilha. Bom, a nossa próxima live vai ser com o Dr. Valentim, de Salvador. A gente vai estar falando sobre gestão de clínicas e também falando sobre direito médico, direito na área da saúde. Depois disso também a gente vai ter live com a doutora Marla, depois a gente vai ter live aí com o Delis do SMBot. Então a gente vai ter diversos episódios aí, praticamente todos os domingos, né? E a gente vai estar trazendo aqui temas relevantes para como faturar mais com a sua clínica. Eu sou um entusiasta, né, do mundo da saúde, do mundo do franchise, então eu também sou otimista para qualquer negócio que eu venha fazer na minha vida. Eu, particularmente, considerando que a gente tem aí 78% da população que não tem plano de saúde, eu confesso para vocês assim que eu não consigo entender a clínica que não performa. Na minha opinião, a clínica que não performa, ela está com uma ruptura nos processos, ou ela não tem processos bem definidos e qualificação do seu time. Basta a gente ver diversas clínicas que vocês mesmos pegaram, e a Nova Lab hoje está sendo a gestora de contas. A Nova Lab transformou a vida de diversas clínicas, trazendo muitos pacientes. Exemplo, em uma conversa de bastidores esses dias, uma clínica reclamando que não estava performando. O Diego, se puder corrigir aí os números, mas o Diego fez o levantamento e conseguiu prospectar mais de 1.000 pacientes e agendaram 67, alguma coisa assim. Isso, na Me verdade, recorda bem sobre esse tema aí, sem citar quem é, né, são Diego? diversos Como é desafios que foi esse desafio? né? Graças a Deus a gente conseguiu montar aqui um conglomerado, vamos chamar dessa forma aqui, de pessoas que são excelentes profissionais. Silveira, enfim, já tem todo um know-how de 13 anos. Tiagão também, enfim, voltado nessa área aí, né, de clínica e dos processos da clínica. Então, hoje o que a gente tenta fazer é isso, trazer esse know-how, tanto da médica, né, da área dos processos empresariais, junto com o Silveira, com o Thiago, e essa parte aqui do marketing com a gente também, junto, né, isso obviamente tudo junto. A gente passou por uma situação onde a gente conseguiu identificar que a taxa de conversão da clínica, ela era muito baixa, ou seja, existia aquela demanda de pessoas procurando a clínica para poder dar uma consulta ou um exame, mas a venda propriamente dita, ela não estava se concretizando, eles não estavam conseguindo vender. E a partir daí, a gente foi começar a fazer todo esse estudo, né, de quanto tempo é que esse paciente está esperando para ser atendido, a forma que estava sendo atendido esse paciente ali através, né, do time da recepção. Então, tudo isso a gente vai metrificando, passando aí para o gestor da clínica. É importante dizer e passar para vocês que todo esse trabalho, tudo isso que a gente está conversando aqui, ele tem um nome, que ele chama-se de growth, ou seja, growth marketing, é um marketing de crescimento, né? Enfim, é uma terminologia, isso seria a palavra? É um termo novo, né? Enfim, é um ramo dentro do marketing bem novo que enfim, está começando a ser difundido agora, onde hoje a gente atua não só na área, né, do marketing em si, mas também da gestão da empresa, na gestão da clínica. Né? Então, a gente hoje consegue entender todo o processo da clínica. Né? Então, assim, através dessas ferramentas, voltando a dizer, né, a gente consegue entender, identificar aí onde é que está esse erro aí no processo.
Eu estava em um evento em São Paulo semana passada, no SDA, chamado Segredos da Audiência. E foi um dos melhores eventos que eu fui de marketing digital dos últimos tempos, tá? Foi assim, ó, é incalculável o que eu aprendi em um final de semana neste evento. E teve um grande empresário que ele fez o seguinte questionamento. Tinha 1.500 pessoas no Teatro Bradesco, no Bourbon, em São Paulo. Então, ele fez a seguinte pergunta. Quantas pessoas aqui são presentes e atuantes com seu negócio em redes sociais? Cara, eu vou chutar aqui, tá? 100 pessoas levantaram a mão. Tinha 1.500 pessoas. Depois disso, ele fez a seguinte pergunta. E quem aqui tem rede social? As 1.500. Então, ou seja, a gente não tinha 10% das empresas, dos empresários, dos profissionais liberais que estavam presentes nesse evento que são atuantes em redes sociais. Mas nós tínhamos 100% que tem rede social. Então, existe essa desconexão. Pelo que eu vejo, as pessoas não estão tão presentes. Por quê? Pelo menos é a minha trajetória. Até que a gente se conhecesse, eu sofri muito com marketing, tá? Então, até encontrar vocês, até o Thiago assumir essa ponta aí na questão do marketing, fazer eu conhecer o Diego Aquiles. Então, ou seja, esse conjunto até eu chegar nessa obra aí, não foi tão fácil. Por quê? Porque as agências, pelo que eu vejo aí no mercado, e eu transito muito por esse Brasil, pelo que eu vejo no mercado, elas acham que fazer qualquer tipo de post bonitinho é o marketing. E isso aí, na verdade, não é nada do que o marketing, porque ele é meramente um post institucional. Os bastidores de Google Ads, de Insta, de posicionamento, ranqueamento, de estrutura de landing page rápida, de Google Ads bem trabalhado, eu acho que essa é a verdade do marketing. Porém, a agência de marketing ela tem que entender daquele setor, ela tem que mergulhar naquele setor para ela conseguir fazer um bom trabalho. Contem para nós aí sobre esse desafio e aí a gente vai começar a encerrar, né, para a gente não se estender muito, mas esse desafio da agência de marketing compreender a necessidade do cliente e o perfil aí, da persona daquele cliente. Diego, né? O principal é mudar a cultura do gestor. É muito complicado a gente chegar com tecnologia para pessoas com a cabeça no passado ainda, e eles sabem. Diego tem clientes que eu conheço que trabalham com duas agências. Uma está com a agência offline e a agência de Diego é a agência online. E eu aposto com você como eles gastam 10 vezes mais na agência offline. Então, ainda gastam muito dinheiro com outdoor, gastam muito dinheiro com televisão. Eu já atendi esse cliente de Diego aqui em Petrolina e ele gastava comigo 30 mil reais de TV, não é, na época. Aqui tem empresas que gastam 50 mil reais, 60 mil todo mês de TV fácil. E nunca gastaram 5 no digital. Poxa, vocês estão observando o movimento mundial aí, as TVs brasileiras estão demitindo todo mundo, né? Você vê os grandes jornalistas, atores, todo mundo está sendo demitido das televisões, porque não está se pagando, né? Os anúncios, os grandes players hoje da comunicação estão no YouTube. Você pode ver quantos multimilionários estão no YouTube. Então, o digital, todas as pessoas estão com o celular na mão. Hoje em dia é mais fácil, eu tenho mais celular do que gente. Então, você tem 2, 3 celulares. Fora o celular, a sua TV está conectada na internet. Está todo mundo... As pessoas de todas as idades estão usando a internet. Então, acabou. Hoje é importante dizer que a gente passa mais tempo no celular do que em qualquer outra coisa, né? Hoje o celular, ele é a nossa coleira digital, né? Nossa coleira. Então, assim, eu duvido alguém passar 2 dias sem celular. Não, cada vez do celular, a gente está utilizando agora o celular como carteira, né? Como cartão de crédito, enfim, de diversas formas, né? Hoje em dia, né? Então, hoje a pessoa, ela passa muito tempo no celular, né? Eu chamaria de tornozeleira, tá? Então, eu acho que a gente está com uma tornozeleira que é o celular, né? A doutora Marta colocou aqui, ó, sobre só para a gente pegar um gancho, ó, médico, dentista, harmonizador vai precisar se envolver no atendimento, com certeza.
Eu acho que, além do profissional se envolver no atendimento, eu quero só abrir um parênteses aqui, tá, Thiago? Porque é muito importante. Eu vejo uma insegurança muito grande no mercado de modo geral. Eu tenho grandes amigos, grandes empresários de outros setores que eles têm medo de investir no digital, porque tem muita agência despreparada. Porque não é simplesmente colocar o valor ou algum tipo de recurso, um aporte Não, no Google Ads e daqui a um é, pouco achar que o Google vai trabalhar sozinho. Eu então, acho que tem toda uma estratégia, né? era o Então ponto que essa eu ia insegurança no finalizar, mercado justamente acontece, esse, viu? a estratégia, e vender meu peixe, né? Que é o seguinte, poxa, eu tenho 20 anos, quase, vai fazer esse ano que vem, de formado em publicidade, já tenho 2 graduações. Sou velho já. Revelou tua E idade aí, está revelando aí tua já idade. tenho 2 pós em marketing, estou me atualizando. O que acontece hoje? Alguma pessoa dessa que está nos ouvindo aqui pode resolver, vou fazer um curso aqui, vou saber programar uma gestão de tráfego, vou programar no Facebook, no Google e vai dar certo. Beleza. O marketing não é operação. Operação, tudo bem, você consegue fazer. O marketing só funciona quando tem estratégia. E aí a estratégia, só conhecimento, bagagem, maturidade é que lhe dá. Entendeu? Então, assim, eu quando me formei em publicidade, eu me frustrei muito quando eu chegava e cobrava um valor para um cliente, ele falava assim, não, eu vou ali numa gráfica e eu pago R$ 50 para o cara fazer a arte do meu outdoor. Pô, o menino da gráfica, ele sabia fazer uma arte do outdoor, mas ele não tinha estratégia para atingir o público-alvo daquela empresa e trazer resultado. Então, eu me envolvi nesse programa, nesse projeto com vocês, por conta disso, porque eu acredito que juntando o seu know-how, Silveira, de super empresário, mega empresário da saúde, há mais de 12 anos, né? O meu no marketing, Mano. há quase 20 anos com publicidade, e Diego também com publicidade no marketing, com o Diego nesse avanço tecnológico, ele está à frente de todo mundo em relação a isso. Ele é o hacker da turma. A gente justamente chega no ponto que as outras agências de marketing não têm. Né? Não tem conhecimento e não tem know-how. Né? E aí a gente tem de sobra. O Délio escreveu um negócio importante, que a única certeza é que Google e Meta vão gastar o valor, o recurso aportado, seja certo ou errado. Então, essa insegurança que foi implantada aí no mercado por algumas agências, não ter o profissionalismo, e claro, né, estou aqui vendendo a agência dos meus parceiros, colegas e pessoas que eu admiro, que é a Nova Lab. Eu até coloquei ali, tá, Diego? Se vocês puderem seguir quem está assistindo, é justamente essa maturidade empresarial de marketing digital. Então, acho que é isso aí. Depois o Mário aqui grande, o Mário, um amigão que eu tenho do Rio Grande do Sul. Muitos profissionais de saúde têm medo de investir no digital para não parecerem marqueteiros. Pois é um grande desafio você sair formado hoje de uma faculdade, seja médico ou dentista, ou esteticista, ou biomédico, enfim, e você entrar no modelo antigo de construção de pacientes. Você abrir um consultório hoje e ficar aguardando pacientes baterem na porta é muito arriscado e muito lento, né? Então, a questão de vendas, eu acho que a gente tem que quebrar esse paradigma, porque a gente pode fazer uma venda ética. Como que eu enxergo a venda na área da saúde? Não é você forçar e vender o que o paciente não precisa. A venda na área da saúde é simplesmente você ter a capacidade de entregar o que aquele paciente precisa na medida dele. Não forçar barra e não vender. Eu acho que a venda com a ética, a gente pode sim pegar a área da saúde e transformar num setor que se vende sim. Só não pode ser picaretagem, né? E a Marla aqui, para a gente também começar o nosso ferramenta, a saúde tem que ter produção de conteúdo massiva. É isso aí, Marla. A Marla me incentivou muito para estar fazendo essa live aqui, tá? E aí, como eu precisava de uma agenda, eu escolhi os domingos, que os domingos ou eu estou bebendo vinho ou eu estou lendo. Então agora eu vou começar a fazer live. Então acho que é isso. Gente, acho que a gente está encerrando aqui 1 horinha, né? Era o nosso combinado. Eu acho que para o nosso primeiro episódio aí, Acelerando Clínicas, eu acho que a gente trouxe um conteúdo relevante. Acho que essa live vai ficar aqui publicada e ela vai estar aí percorrendo o nosso Brasil. O intuito aqui
contribuir, ajudar clínicas médicas, estéticas, clínicas odontológicas para entender o quê? São 78% da população que não tem plano de saúde. Se você quer entrar para o mercado e atender através do particular, seja high ticket, seja um ticket médio um pouco mais baixo, tem demanda e tem procura. O que a gente precisa para o mercado brasileiro na área da saúde? Profissionalizar as recepcionistas, que no meu ponto de vista não existe mais recepcionista. Existe atualmente, são consultoras em saúde para conseguir solucionar o problema do paciente e chegar dentro do consultório de modo totalmente adequado. Bom, novamente, para quem não me conhece, sou Geilson Silveira, fundador da rede Dr. Med, e estou no Rio Grande do Sul agora. Meus queridos amigos estão em Petrolina, com 45 graus, deve estar lá, mas a gente vai ter pessoal, mais live. Foi um prazer, não é? Acho que deixo para vocês fazerem aí a despedida. Conversar com pessoas produtivas sobre assuntos interessantes. E eu deixo assim meu espaço aberto, meu Instagram está aí, quem tem meu WhatsApp também falar comigo, tirar alguma dúvida sobre o seu negócio. Quem quiser empreender no ramo da saúde também, fala comigo também, que eu tenho sugestões. Muito claramente o que é fácil, o que é prazeroso, o que é difícil. E quem quiser falar sobre marketing também, pode falar comigo no meu Instagram. E um grande abraço a todos. É isso, pessoal. Obrigado demais aí pelo tempo dedicado, né, a esse nosso encontro aqui. Obrigado, Geilson. Obrigado, Tiagão. Deixo aberto também aí, né, quem tiver alguma dúvida, né, enfim, pode entrar em contato com a gente aí pelo direct do Instagram, ou então através aí do direct do Silveira, do Tiagão também, né? E é isso, gente. Obrigado demais aí pelo tempo. E uma boa semana, né? Um início de mês aí com mais um feriado no Brasil. Delis, brigadão por acompanhar toda a nossa live. A próxima eu vou marcar um domingo com você. Aí a gente vai falar sobre vendas através do WhatsApp para as clínicas. Malu, a nossa Malu, querida Malu, que está em São Paulo aí, ela também ficou nos acompanhando. Jerusa também. Então, enfim, a doutora Malu de Petrolina nos acompanhando também. Muito obrigado, né? Vossa Excelência, primeira dama aí nos acompanhando. Sem ela, a gente não seria nada, né, Tiagão? Não. Bom, Marla, brigadão. Beijão para todos aí. Até um próximo domingo. Valeu, um abração. Valeu, gente. Tchau, tchau.